tarde, irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, estudando a palavra do Senhor e saber que nós estamos aqui junto com um povo que está se preparando para a volta de Cristo. O objetivo desse congresso jovem é preparar não somente os jovens, mas todos nós para a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai estudar sobre um tema muito interessante e importante para nós, que é o revivamento e reforma que está em andamento hoje no meio do povo de Deus. Aproxima-se o grande dia da vinda de Cristo. Nós estamos às vésperas da volta de Cristo e Ele ainda está dando a sua graça perdoadora, a sua graça reconciliadora para nos salvar. Nós estamos vivendo esse momento agora ímpar da história desse planeta. Nunca esteve tão próximo da vinda de Cristo como nós estamos vivendo agora nesse momento. Lá em Sofonias 1, 14 e 15 fala assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Aquele dia é dia de ira, de tribulação, de angústia, de nuvens e de densas trevas. Gente, parece um dia triste, né? É um dia de ira. Traduz para mim o que significa ira, sem ler o slide. De acordo com a palavra de Deus, em Apocalipse 15. Ira, pragas. Gente, vai ser um dia de ira, de tribulação, de angústia, de tristeza, de amargura. Para quem? Para os perdidos, para aqueles que não ouvirem a palavra do Senhor. Que não sejamos nós esses, que possamos estar firmes naquele glorioso dia da volta de Cristo e que possamos falar para Ele: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Essa deve ser a nossa fala e não aquela: caí sobre mim, rochedos. Não. Então esse dia se aproxima. Lá em Joel fala assim: tocai a trombeta onde? Em Sião. Onde é Sião, gente? Fala, onde é Sião hoje? A igreja. Onde que a gente tem que trombetar? Na igreja. E se não ouvir, o que vai acontecer? Parar? Não. Sacudir a poeira do pé, ir embora e logo lá para a Babilônia, para fora. A gente tem que trombetar na igreja sim, enquanto é permitido. Mas as portas vão se fechar e já estão se fechando. Dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. E já está perto. De novo, dia de trevas, de escuridão, de nuvens e de negrume para quem não aceitar. E dia de alegria, de paz, de reconciliação, de encontro para quem aceitar essas promessas do nosso Deus. Nós estudamos aqui, eu vi que o Moisés estudou com vocês ontem sobre a chuva serôdia, né? Muito tremendo esse tema. Muitas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo e nós estamos apenas no período do revivamento e reforma. Estamos na fase da chuva temporã. O que envolve a chuva temporã? Arrependimento, confissão de pecados, pedir perdão, reconciliação, entrega, consagração, santificação. É essa fase que Deus está nos chamando agora, o período do revivamento e reforma espiritual. Mas a gente precisa definir o que é revivamento e o que é reforma. O que significa cada termo? Isso aqui é o quê? Só um instantinho, gente. O que significa cada termo? Olha só. Tem que ter lugar um revivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, mas uma está ligada à outra. Não tem como haver reavivamento sem reforma e não tem como haver reforma sem reavivamento. Os dois estão ligados, mas são o quê? Diferentes. Reavivamento significa o quê? Renovação das faculdades do espírito, do coração, um ressurgimento da morte espiritual, uma ressurreição espiritual, uma consagração total, uma transformação de mente, de sentimentos, de pensamentos, de consagração. É aquilo que foi falado hoje. É comunhão com Deus, é querer estar com Deus, é querer viver Cristo a cada dia.
É acordar pensando em Cristo, é trabalhar pensando em Cristo, é almoçar pensando em Cristo, é dormir pensando em Cristo. Essa deve ser a nossa vida hoje. Não tem outro caminho para nós. Isso é reavivamento da antiga piedade. E a reforma é a consequência de um reavivamento. É uma reorganização, uma mudança de ideias, de teorias, de hábitos, de práticas, de pensamento, de o que eu fazia ontem não pode ser o que eu faço hoje. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Mas isso é por força própria? Não. Sabe por quê, gente? A gente não consegue por força própria. Tem que ser através do poder do Espírito Santo, poder de Deus. Mas é o esforço humano aliado ao poder de Deus. Porque não adianta eu reformar minha vida em todas as áreas que Deus pede, a reforma de saúde, a reforma de vestuário, a reforma na guarda do sábado, a reforma no entretenimento, a reforma em tantas áreas que Deus pede, a reforma da mudança para o campo, se eu não tiver um reavivamento espiritual. Porque vai ser só o quê? O exterior. Não tem como reformar externamente se Deus não fizer operar uma mudança na minha mente. A reforma não produzirá os frutos, os bons frutos da justiça, a menos que esteja o quê? Ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é destinada. E para fazer essa obra, elas têm que se unir. Sabe por quê, gente? Reforma sem reavivamento conduz a obras mortas. Porque não adianta eu usar saia longa, não adianta eu comer 100% vegetariano, se eu falo mal do meu irmão, se eu estou em contenda com o meu irmão, se eu falo mal do pastor, se eu não estou bem espiritualmente. Isso é o quê? É obra morta. Só vai ter o exterior, sua carcaça que vai queimar. Mas, por outro lado, não adianta eu ser reavivado, transformar as minhas vontades, né, pelo poder de Deus, sem reforma, porque vai ser o quê? Uma fé morta. Porque a fé verdadeira, ela opera. E a fé sem obras é morta. A obra é consequência. Ou seja, mudar o estilo de música que eu estou ouvindo, mudar todas as coisas que eu preciso mudar, vem de um coração transformado, uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. A reforma é o quê? Consequência de uma transformação que Deus fez no nosso ser primeiro. Vocês estão entendendo que uma depende da outra? Lá em Tiago 4, de 7 a 10, fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores. O que é isso? Obras de justiça. Justiça de Cristo, não justiça própria. E vós, de espírito vacilante, purificai os corações, purificai a mente. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, gente, isso é muito sério. Como que a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo? A gente consegue resistir ao diabo por força própria? Tenta. Vai ser derrubado. Somente com as armaduras de Deus. E qual é o segredo da vitória? É tão simples. Qual é o segredo da vitória? Comunhão. Mas como que a gente tem comunhão com Deus? Oração. Estudo da palavra. Bíblia, Espírito de profecia. Gente, Bíblia e Espírito de profecia, tá? É isso. São os dois juntos. E testemunho. Ide, pregando, testemunhando. Esse é o segredo, não tem mistério. Estamos vivendo um momento solene, um momento que Deus pede conversão genuína, é total entrega, é santificação, é transformação de caráter, que Ele opera em nós, mas nós temos que nos sujeitar a isso, pedir a Deus essa transformação de caráter a cada dia. Jovens, o momento é agora. Não dá mais para brincar de cristianismo. Nós não podemos mais, não temos mais tempo a perder. E eu falo assim do jovem, o adulto também tem as suas tentações, porque o jovem é tentado às muitas coisas que o mundo oferece. Então é difícil a gente ver um jovem trilhando no caminho do Senhor, porque as tentações, as atrações são muito fortes. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas Deus está pedindo o quê? Uma entrega total, para sermos o quê? Preparados para receber a chuva serôdia. Porque, gente,
só vai receber a chuva serôdia, que é o refrigério pela presença do Senhor, que é uma estação que vai culminar com alto clamor, quem passar pelo reavivamento, reforma e ficar firme na sacudidura. Porque quem não estiver sendo reformado, reavivado agora, não pensa que na chuva serôdia vai receber o poder. Vai ter gente do teu lado recebendo e você, eu? Não buscou, não consagrou enquanto havia tempo. Caiu fora do crivo, na peneira, no momento da sacudidura. É necessária uma reforma entre o povo, mas essa deve começar a sua obra purificadora entre os ministros. Gente, a reforma deve começar onde? De cima para baixo. Porque se não começa lá em cima, aqueles que em vez de olharem para Cristo, ficarem olhando para os seus líderes, vão cair. Olha a responsabilidade, não é só pastor aqui não, tá, gente? É pastor, é ancião, é professor de escola sabatina, é pregador do evangelho, é qualquer um que tem cargo de liderança, missionário, todos temos essa responsabilidade. E entra aí pais também, né? Pais, com certeza. Todos que têm a missão de ensinar, de educar, de orientar, nós somos responsáveis e caímos nesse texto, né? Que às vezes as pessoas gostam muito de acusar os pastores, e não é assim. Todos temos a responsabilidade. Então essa obra deve começar de cima. Deus quer que cada um de nós seja o quê? Perfeito nele, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição de seu caráter. Que responsabilidade! Às vezes não vai ser necessário a gente pregar, abrir a Bíblia. Com o que a gente vai ter que pregar? Com a vida. Lá em Mateus 24 fala que esse é o último sinal, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas como que vai ser essa pregação? Com o caráter, com a vida. Quer que nós estejamos de que forma? Isentos de pecado, para não desapontarmos o céu nem entristecermos o divino Redentor. Gente, o que é isento de pecado? É sem pecado, tá claro? É não transgredindo a lei do Senhor. Enquanto que o mundo cristão, inclusive nosso, fala o seguinte: é impossível parar de pecar, é impossível guardar a lei de Deus. E a palavra é clara em dizer: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sede santos porque eu sou santo. Então há um clamor do céu pedindo para que nós sejamos perfeitos nele. Agora, gente, como que é isso? Vença por hoje. Negue-se por hoje. Vigie e ore por hoje. Em Deus tem vitória por hoje. É cada dia um crescer com Deus. Não é você chegar e falar assim: hoje eu parei de pecar. Eu já vi pessoas falando assim: gente, eu estou 2 meses sem pecar. Misericórdia. Ao falar isso, já pecou contra o céu. Porque quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais nós vamos ver a nossa pecaminosidade, mais nós vamos ver a nossa falha, a nossa carência, a nossa dessemelhança com Cristo. Porque quanto mais nos aproximarmos, nós vamos ver que o caráter dele é elevado e o tanto que nós devemos chegar para alcançar o caráter de Cristo. Vocês estão vendo? Então, é Deus que vai imputar a justiça e nos comunicar essa justiça. É tanto a justiça comunicada, que é a justificação, como é a justiça imputada, que é a justificação, como é a justiça comunicada, que é a santificação. Anjos maus procuram de toda forma desanimar os que lutam pela vitória sobre o pecado. Eu já vi pessoas falando assim: eu não consigo, eu estou desanimada porque eu não consigo, eu estou hoje firme, amanhã eu vou e peco de novo. Aí quem está exultando? Satanás. Esses anjos exibem diante deles a sua indignidade passada e apresentam o seu caso como sem esperança. Não, olha, gente, leiam, por favor, leiam, se possível hoje, o livro Caminho a Cristo, ou Felicidade Plena, capítulo 6, A Conquista da Paz. Leiam, porque ali está o segredo da vitória.
Ali quando você vem e fala, eu não consigo, Jesus fala, consegue sim, que eu te dou poder para isso. Então não deixem de ler. Enquanto Satanás está tentando te acusar e falando que você não consegue, Deus te diz, eu peguei esse trecho desse capítulo, você é um pecador, não pode expiar seus pecados passados, nem mudar o coração e se tornar santo, você não consegue sozinho. No entanto, Deus promete fazer tudo isso por você mediante Cristo. Amém. Você crê nessa promessa, confessa os seus pecados e se entrega a Deus. Quer servi-lo? Então logo toma essa decisão. Deus cumpre sua palavra para com você. Se crê na promessa, crê que está perdoado e purificado, Deus supre o que está faltando. É a vontade de Deus nos purificar do pecado e tornar-nos seus filhos e nos dar o poder de viver uma vida santa. Olha que promessa maravilhosa. Então, gente, o reavivamento e a reforma não ocorrerão de forma universal na igreja. Não ocorrerão como um todo, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É um pouquinho no Sítio Triunfo, né? Aqui, né, que a gente está buscando isso. É um pouquinho lá em outro estado. É assim, não vai ser na igreja como um todo, não. Querem ver esse texto? Olha, temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Não espere que o seu irmão da igreja se reavive e se reforme para você tomar essa decisão. O momento é agora, está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Gente, ser religioso não é ser reavivado, tá? Tem muita gente achando que ao cumprir os ritos da igreja, que temos que cumprir a fidelidade, cumprir os horários, ser fiel na devolução do dízimo, ser fiel no trabalho missionário. Tudo isso são os ritos que nós temos que cumprir, né? Só que a religiosidade não é reavivamento. Prestem atenção nisso. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Então você pode estar cumprindo fielmente os dogmas, cumprindo fielmente a sua religiosidade e ser 0% reformado e reavivado. E chegar lá no final, Jesus voltar, e você chegar no Senhor. Eu fui professor de escola sabatina. Eu devolvi meu dízimo fielmente. Eu cumpri todos os meus cargos fielmente. E Jesus falou, e a comunhão comigo? Você pode ter sido fiel na igreja. E a fidelidade em casa, no lar, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os companheiros de trabalho. Gente, nós somos chamados de quê? De cristãos. O que é um cristão? Um pequeno Cristo. Ou o quê? Um seguidor? Mais que isso. Imitador, mais que discípulo, imitador. Ou seja, o mundo tem que ver Cristo em nós. Isso é sério. O mundo precisa disso. Para que eles venham, né, para a verdade. Romanos 12:2 fala tremendamente, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse mundo não tem mais nada para oferecer para a gente. Jovens, esse mundo não tem mais nada para oferecer para vocês. Mais nada. Só perdição. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nós temos o privilégio de contemplar isso agora. Nós estamos vivenciando esse momento. Nós estamos em que fase, gente, daquele mapa profético? Alguém sabe? No fim do tempo do fim, mas no mapa profético, reavivamento e reforma, sacudidura, chuva serôdia. Sacudidura.
Então já passou o momento do arrebatamento e reforma. Só que os acontecimentos eles se somam, tá? Então nós estamos vivendo o arrebatamento e reforma e estamos no momento da sacudidura mais forte que a igreja já pôde sofrer. E logo, logo, os que ficaram firmes na sacudidura estarão aptos a receber toda a plenitude do derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, porque gotas já estão caindo aqui e ali, e uma vez empossados do poder do Espírito Santo, darão alto clamor, os de fora virão, ocorre o selamento, fecha a porta da graça, as pragas caem e Jesus volta. É tudo muito rápido, gente. Nós estamos nessa fase. Só que Satanás, ele vai tentar destruir a verdadeira reforma, semeando discórdia e falso reavivamento e uma falsa chuva serôdia. Cuidado, gente. Cuidado que... porque a gente vai comparar o verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma, a transformação de vida. Há um interesse em conhecer a palavra do Senhor. Há uma busca pela palavra. No falso reavivamento, ocorre o quê? Alegria. Como? Emocionalismo. Celebracionismo. Música agitada. E o povo acha que isso é reavivamento. Ai, eu saí tão emocionada daquele sermão. Se no dia seguinte você continuou o mesmo, não adiantou nada. O verdadeiro reavivamento transforma o ser. Amanhã vocês têm que estar aqui. Amanhã não, hoje mesmo. Vocês têm que estar em oração, subir ali um monte e falar: Senhor, eu quero mudança. Transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma o meu ser. Eu quero ser seu por completo. E a partir de agora, criar um compromisso com Deus e continuar assim amanhã. Porque essa animação que só Satanás pode fazer, né? Esse falso reavivamento, no dia seguinte você não teve mudança de caráter. Alguns incitam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Música, pregações daquelas bem animadas. Passada, porém, a emoção, como o irmão falou, né? O emocionalismo, onde estão os convertidos? Não se vê arrependimento e confissão de pecado. Porque, gente, o verdadeiro reavivamento, reforma, a confissão, pedido de perdão e o que? Abandono de pecado. Isso é o poder da chuva temporânea. É a transformação do caráter e abandono de pecado. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Gente, que texto forte. Satanás está personificando os seus anjos dentro da igreja para combater a influência do Espírito de Deus, para preparar um povo para a volta de Cristo. Eles estão se personificando dentro da igreja para combater a verdade presente, para falar: eles são fanáticos, são extremistas, não os ouçam. Gente, que triste. Não estão combatendo ninguém que está pregando a verdade, não. Está combatendo o Espírito Santo de Deus diretamente. E Satanás está ali, dentro. Isso é muito forte. Não é tempo de celebrar. Não estamos no tempo de celebrar. Estamos no tempo de quê? De jejuar, de orar, de clamar a Deus. Emocionalismo não é reavivamento. Estamos no período de estar entre o alpendre e o altar, falando: Senhor, poupa o teu povo. Porque, gente, de acordo com Ezequiel 9 e Isaías 22, somente aqueles que estiverem gemendo e suspirando pelas abominações que estão acontecendo hoje no meio de Israel é que estarão preparados para o selamento. Ah lá, tocai a trombeta de novo em Sião, igreja. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai povo, congregai, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, chorem os sacerdotes. Quem são os anciãos? Os líderes. Quem é líder?
Quem é líder? Os pastores, os anciãos, os diáconos, os professores, os ensinadores, os missionários, todos. Convocai, né, uma assembleia solene. Chorem, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, que está pecando, que está se perdendo. Estão hoje os sacerdotes chorando pelos pecados da igreja hoje? O que vocês acham? Ou aplaudindo os pecados da igreja hoje? Gente, quando um pastor peca, adultera ou faz alguma coisa, a igreja fica toda: nossa, que horror! Aí começam a mandar zap pro outro. E o pastor falou que pecou. O outro: gente, tem que chorar. Chorar por isso e orar por ele. Falar: ele é um servo de Deus por quem Jesus morreu. Nós temos que estar ali para salvar essa alma. Estar ali, estar com ele, não mandando e fomentando os pecados do povo. Nós temos que chorar e clamar e pedir perdão pelo povo, né? Interceder a Deus pelo nosso povo. Não somos melhores que ninguém. Hoje é ele ou outro, amanhã pode ser gente. Por que falta Espírito e poder de Deus nos avivamentos do nosso tempo? Agora, uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma na piedade. Gente, hoje estão nivelando o quê? Por baixo. Onde é o patamar de Cristo? É aqui. Vocês acham que o patamar de Cristo é 20%? 30%? 60%? Onde é o patamar de Jesus? 100%. Depende da luz que você teve, como Moisés bem citou hoje. Não importa o que você faz com a luz, não importa a quantidade de luz que você recebe, mas o que você faz com a luz que você recebeu. Se você, por exemplo, recebeu a luz, como você citou, né? Só do sábado ou da reforma de saúde, e você viveu aquela luz, não é o 100% em quantidade, mas é o seu 100%, porque você atingiu aquela perfeição. Tá? Vocês entenderam, né? Então Deus quer que nós atinjamos o máximo de luz que nos chegou. E nós somos um povo privilegiado, porque quanto de luz nós temos? Toda a luz. Temos Bíblia e o Espírito de Profecia. Toda a luz. Então, a quantidade de luz é imensa. O problema é o que a gente faz com essa luz que a gente recebeu. Por isso que não está havendo o poder de Deus, porque estão botando as normas lá embaixo. E o patamar de Deus é lá em cima. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Um pecado cometido deliberadamente faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a pessoa de Deus. Um pecado acariciado. Então, quais são as características do verdadeiro revivamento e da verdadeira reforma, gente? É o espírito de oração e intercessão. Está orando pelos outros. Quem está buscando revivamento não está buscando só para si, mas está orando pelo seu vizinho, pelo seu pastor, pelo seu ancião, pela sua igreja. Tem detalhes na oração que a gente deve buscar. A gente ora por nossa consagração, pela nossa família, e a gente vai ampliando os nossos vizinhos, os nossos irmãos, pela nossa igreja, pelo mundo. Nós temos muitos motivos para orar e buscar o Senhor. Então é um espírito de intercessão, de entrega. O espírito de sincera conversão e arrependimento e exame de coração, de consagração a Deus. De espírito de abnegado e generalizar o trabalho missionário. Gente, quem está buscando isso não consegue ficar calado. Tem que ir lá fora buscar as ovelhas perdidas. Como faço trabalho missionário? Aí muitos falam: mas eu não sei dar estudo bíblico. Não precisa. Quer dizer, precisa. Vão ter aqueles que vão dar. Mas se você não sabe dar, você sabe sorrir, entregar um folheto, você sabe cuidar de alguém doente. Isso é trabalho missionário. Tem tantas coisas que você pode fazer na obra do Senhor. E lógico, estudar, aperfeiçoar para aprender também a dar estudo bíblico.
porque poucos são os ceifeiros e a seara é enorme. O espírito de louvor, ação de graça e estudo profundo da palavra de Deus. Gente, não pensem que ler um versículo bíblico pela manhã, decorar um versinho áureo e fazer uma oração de 10 minutos, isso é consagração. Nós devemos dedicar o nosso dízimo do tempo para Deus. Tirando o tempo que você está dormindo, que esse tempo não conta, vamos pegar o teu tempo que sobra e dizimar esse tempo para Deus. Vai dar quase 2 horas de dedicação ao Senhor. Não consegue tudo pela manhã? Divide, mas temos que nos dedicar a Deus. Leitores superficiais da Bíblia e do Espírito de Profecia cairão no tempo de angústia. A nossa rocha firme, que é Cristo, nós só vamos nos segurar a Ele se nós estivermos baseados na palavra do Senhor. E também em orações superficiais. Nós temos que buscar a cada dia. É chegado o tempo para realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente, banirá o espírito de discórdia e luta. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o espírito. Vocês já estudaram sobre os 144 mil? Que eles formam um quadrado perfeito. O que isso significa, gente? O que significa os 144 mil formando um quadrado perfeito? Perfeição não só de caráter, mas de quê? Harmonia, unidade. Pensam igual, fazem tudo igual. Gente, a igreja está rachada hoje, está dividida. Um fala a natureza de Cristo pré, outro é pós. Um vai ter vitória sobre o pecado, outro não vai ter. Um é divindade triuna, outro não. Gente, não pode. Não pode haver divisão entre o remanescente. Um come uma coisa, outro come outra. Gente, não pode. A gente tem que pensar igual. E a verdade é única. Não tem 2 verdades. Vamos buscar qual é a verdade. Se tem dúvida em algum tema, vamos estudar e cavar a verdade como um tesouro precioso. 3 questões foram levantadas lá no céu, no início do grande conflito, quando Satanás se rebelou. Ele dizia: o Pai não é justo. Não é? Ele falava assim: o Pai não permite que eu participe dos concílios celestiais. Só Jesus, que é Miguel, que não era até então conhecido pelos anjos, a verdadeira pessoa de Cristo, que ele era Deus. E ele dizia: o Pai não é justo, ele pode ir ou não. A segunda questão que ele levantou lá no céu: sua lei não é justa, é impossível de ser guardada. E a terceira questão que ele dizia era: Miguel não é Deus. Hoje o mundo cristão está falando as mesmas coisas. O Pai não é justo. Né? Olha as desgraças que estão acontecendo no mundo, essa pandemia matando tanta gente. A lei de Deus é impossível de ser guardada. É impossível guardar os 10 mandamentos. Miguel não é Deus, Jesus não é Deus, ele é um ser criado. Não é isso que estão falando hoje, gente? Até no nosso meio, ele é um ser criado. Minha gente, a coisa está complicada. Os argumentos de Satanás estão sendo usados hoje, até mesmo no nosso meio. Porque o grande conflito que começou no céu foi transferido para onde? Na terra, para a terra. E hoje o palco da guerra espiritual é aonde? A mente humana. É uma guerra de conceitos, né, dentro da nossa mente. Então a questão é: Lúcifer levantou argumentos contra Deus e sua justiça, contra a sua lei, contra a natureza de Cristo. Vocês observem que até em relação à natureza de Cristo, tem os extremos. Tem aqueles que falam: ele não é Deus, ele é humano, criado em algum momento do passado. E tem aqueles que falam: não, ele não é 100% humano, ele não veio com a natureza como nós. A natureza dele é somente divina. E ele venceu porque ele tinha poderes além do que nós podemos vencer. Vocês estão vendo como o inimigo trabalha com os extremos e Deus trabalha com equilíbrio? O homem foi criado para a glória de Deus. Traduzam isso para mim. Criado para a glória de Deus. Caráter. Além, né, do louvor, mas é caráter, refletir o caráter de Deus.
expressar e refletir o seu caráter. Com o pecado isso foi deturpado. Lembra, gente, que as faculdades superiores da mente, elas dominavam as faculdades inferiores da mente, que são apetites e paixões, quando Adão foi criado. A consciência, a razão, o juízo dominavam. Mas com o pecado isso se inverteu. Apetites e paixões hoje falam mais alto. Mas o que Deus quer fazer conosco? Restaurar de novo as faculdades superiores da mente, comandando o nosso ser através da conversão e justiça pela fé, restaurando em nós o seu caráter. Somente aqueles que pela fé em Cristo... Olha, gente, eu peguei cada texto. Prepare-se. Então, tem vários textos de vários livros. É irmão White falando, é o Espírito Santo de Deus falando. Olhem que textos fortes e claros. Somente aqueles que pela fé em Cristo obedecem a todos os mandamentos de Deus alcançarão a condição de ausência de pecado em que Adão viveu antes de sua transgressão. Agora outro texto em outro livro. Todo aquele que se rende plenamente a Deus recebe o privilégio de quê? É utopia? É mentira que está sendo pregado? É impossível viver sem pecado? Por força própria é impossível. Mas pelo poder de Deus, tudo pode em Cristo que me fortalece, né? Tudo posso. Não precisamos reter uma propensão pecaminosa. Cristo morreu para tornar possível que você cesse de pecar. Ser redimido significa cessar do pecado. Aqueles que vivem na terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário, deve estar à vista de um Deus santo sem um mediador. Suas vestes devem ser imaculadas, seu caráter deve ser purificado do pecado, pelo sangue da aspersão, pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. O esforço humano aliado ao poder de Deus. Agora, gente, vamos pensar. O que Jesus está fazendo no santuário hoje? Fala. No santuário celestial. Intercessão. Juízo. Intercedendo. Quando que vai acabar esse juízo? Com a porta da graça se fechar. Agora, vamos raciocinar. Muitos estão pregando que a gente vai pecar até Jesus voltar. Preste atenção. Já ouvi essa pregação? Sim, inúmeras vezes. Se nós vamos pecar até Jesus voltar, Jesus não pode sair do santuário. Se ele está fazendo a intercessão, vocês estão entendendo? Quando Jesus falar, está feito, acabou a intercessão, acabou o pecado, não tem como continuar pecando, porque senão a porta do santuário tinha que estar aberta, a porta da graça aberta, e é continuar intercedendo. A gente precisa estudar o assunto do santuário. Gente, esse assunto é o âmago da Bíblia. A gente tem que entender o santuário terrestre, para a gente entender o que está acontecendo no santuário celestial hoje. E o que vai acontecer com a questão da expiação. A expiação não acabou na cruz, a expiação continua. Tá? Então, se a gente não cessar o pecado antes do fechamento da porta da graça, não tem como fechar a porta da graça. Vocês entenderam, né? O que Deus requer de nós? Cristo morreu. Olha, por que ele morreu? Para tornar possível que você deixe de pecar. E o que é pecado? É a transgressão da lei. E tem um texto dela que ela fala assim: há uma única definição de pecado na Bíblia. Qual é? Transgressão da lei de Deus. Qual lei? Os 10 mandamentos. Então ele morreu, ele venceu para te dar a vitória sobre o pecado. Gente, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Agora, vocês estão observando que esses textos tem livros que não foram traduzidos para o português? O SDAC, né? Parece que é um, né? Oi? O SDAC é o comentário bíblico? É o comentário bíblico, que a gente já tem, né? Agora, por exemplo, tem esses periódicos como a Review, Sinais dos Tempos, que não foram traduzidos. Por que não foram? Não há interesse, né, gente? Não há interesse em traduzir. E o pequeno rebanho está morrendo. Sem alimento sólido. Aqueles que professam ser cristãos, isto é, semelhantes a Cristo, aqui de novo a nossa definição de cristão. O que é ser cristão? Semelhantes a Cristo e que ainda vivem uma vida de pecado, desonram a verdade de Deus.
Muitos dessa classe pisam na lei de Deus, ensinam outros que seus preceitos não são vinculativos. E ainda assim eles assumem que levam o nome de Jesus aos lábios e falam em serem salvos por sua graça. Tal ensino tende a enfraquecer a moral da igreja. Então olha só, aqueles que estão pisando na lei e dizendo que vai continuar pecando, estão dentro da igreja, estão pisando no nome de Cristo. Isso é sério. E Jesus tomou sobre si a nossa natureza caída. Gente, é muito claro isso na palavra do Senhor. A natureza de Adão depois da queda. E demonstrou como é possível viver uma vida santa pelo poder do Pai. Que amor! Deserto da Tentação 22. Que condescendência incrível! O Rei da Glória escolheu se humilhar e tomar não somente a nossa natureza humana, mas qual natureza? Caída, para nos resgatar. Ele colocou os seus pés no lugar do Adão caído. Tá? Isso é claro. Isso aqui é muito claro, esse texto. Existem cerca de 400 textos do Espírito de Profecia, onde ela fala que Jesus veio com a natureza de Adão caída, para vencer como nós, ele venceu como nós podemos vencer. Natureza, não confundam natureza com caráter, tá, gente? A questão hoje é que estão confundindo natureza com caráter. O caráter de Cristo era perfeito, sem mácula, sem pecado. Mas a natureza, essa natureza aqui, não só física, mas moral, espiritual, era caída. Para mostrar que se ele venceu nessa carne, nós também podemos vencer. Ele é o nosso modelo. E não somente nosso substituto. Que muitos falam assim, ele venceu no meu lugar. Não. Ele venceu para mostrar que eu posso vencer. Cristo venceu. E assim podemos entender que realmente é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado aqui nessa terra. O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor. Ele tomando o lugar de Adão caído, tá claro. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar esses textos para vocês. Eu ando colecionando esses 400 textos. Eu não tenho todos, mas estou chegando lá. Cristo, nosso modelo, ele fez todas as provisões para a santificação de sua igreja, fez abundantes provisões. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, gente, porque a gente já está avançado na hora. Ele veio a esse mundo e viveu uma vida sem pecado, para que em seu poder, seu povo também pudesse viver uma vida sem pecado. Vocês estão vendo a clareza? Ele os deseja praticando princípios da verdade, para mostrar ao mundo que a graça de Deus tem poder de santificar o coração. Gente, vocês sabiam que existem 2 evangelhos sendo pregados hoje na igreja? Mas são quantas verdades? Uma. Tem 2 evangelhos, um verdadeiro e um falso. O verdadeiro evangelho fala uma coisa e o falso fala outra. O falso evangelho diz que nós temos uma natureza pecaminosa e, consequentemente, herdamos o pecado de Adão. E somos pecadores porque temos natureza pecaminosa. Isso diz o evangelho falso. Tá? E esse evangelho falso fala que, uma vez que eu sou pecador, que pecado não é escolha, e sim inerente à minha natureza, eu não vou conseguir parar de pecar. E, consequentemente, Jesus teria vindo com a natureza de Adão antes da queda. Mas o verdadeiro evangelho fala que nós somos natureza caída, pecaminosa, mas pecado é uma escolha. E que você pode viver sem pecar quando você está em total comunhão com Deus e pedindo poder a Deus para isso. E que o verdadeiro evangelho também fala que Jesus veio com a natureza caída, embora pecaminosa, mas não pecou, venceu o pecado e nós podemos vencer. Então, 2 evangelhos. Qual é o verdadeiro? Estudem por si só e vocês vão ver qual é o verdadeiro. Deus vai ter um povo aqui nessa terra que vai mostrar que é possível guardar a sua lei, que é possível, mesmo com a natureza caída, pela fé em Deus, Deus vai provar que
vai combater as acusações de Satanás. Porque Satanás disse que é impossível o homem guardar a lei de Deus. E o povo de Deus que vai viver a última geração vai mostrar que é possível viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Tudo é possível quando submetemos a vontade a Deus. Gente, quando nós entregamos os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos pensamentos, o nosso caráter, tudo quando entregamos a Deus, é possível viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Ele promete isso. Então nós temos que entregar as nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Isso a gente tem que entregar nas mãos de Cristo. Leiam o capítulo 6 de Caminho a Cristo. E vocês vão ver como entregar isso nas mãos de Cristo. Ele vai fazer um milagre por nós. A velha natureza nascida do sangue e da vontade da carne não pode herdar o reino de Deus. Os velhos costumes, as tendências hereditárias, os hábitos, como eu falei, tudo isso tem que ser abandonado. Temos que ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. E Deus está preparando uma igreja sem mancha. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembre-se que Jesus apresentará a seu povo uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus não aceitará coisa alguma a não ser o quê? Pureza e santidade. Onde é o patamar de Deus? Lá em cima, 100%. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter excluí-losão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Uma mancha, um único pecado, vai excluir a gente do céu. Agora, vocês estão vendo uma coisa assim muito interessante? Que Deus está pedindo uma coisa que é possível, porque para nós é impossível. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que é possível. Porque Ele não pediria algo de nós se não fosse possível, né? Do mesmo modo que Ele tem o poder de recriar todas as coisas, de criar novos mundos, Ele pode fazer de nós novas criaturas, transformar os nossos gostos, transformar o nosso coração. E Ele promete imprimir a sua lei em nosso coração, né? Então nós temos que banir tudo aquilo que não provém dEle. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que esteja conectada com o revivamento. Nós já vimos isso, né? Os dois juntos. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e as duas precisam estar unidas. Gente, olha só esse texto. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. Seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos, como se fosse de pouca importância ser salvo ou perdido? Gente, é muito importante nós sermos salvos. Porque custou o quê? O sangue precioso de Cristo. Nós temos brincado com a misericórdia que nos é oferecida por Deus. E o Espírito de Deus não será para sempre ofendido, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. A misericórdia de Deus está sendo desdenhada. E a morte será o quinhão daqueles que têm elevado o preço a ser pago. Será uma morte terrível. Sofrer a angústia que Cristo sofreu na cruz, né? Então o grande sacrifício de salvar vidas humanas, uma vez perdida, a preciosa vida será perdida para sempre. Agora, jovens, esse texto eu vou ler na íntegra. Esse é para vocês. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Especialmente de quem? Dos jovens, mas aplica-se a todos nós também. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, e no outro achavam-se interesses que inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de romances, pensamentos acerca de vestuário, exibição, vaidade, orgulho, música, entretenimento e tantas outras coisas que atraem os jovens hoje. Como? Facebook. Redes sociais, internet. Oh, que momento solene! Os anjos de Deus em pé com as balanças, pesando os pensamentos dos seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Posso relatar isso pelo que eu vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada na minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus.
Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não. Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de perecer. Não adianta fazer JA animado. Adianta? Se não tiver uma entrega para Deus. Isso é sério, gente. Esse texto é o mais triste de todos. Como posso suportar o pensamento de que a maior parte dos jovens nesta época não alcançarão a vida eterna? Gente, isso é de chorar. Que não aconteça com nenhum dos jovens que aqui está. Que não aconteça com nenhum dos jovens de cada igreja que cada um representa. Levem essas mensagens para os jovens amigos de vocês. Vamos salvar a nossa geração. Que eles possam fazer parte dos 144 mil. Vi que muitos não sabem ainda o que é abnegação ou sacrifício, amor pela verdade. Ninguém entrará no céu sem fazer sacrifício algum. Os que estiverem dispostos a fazer sacrifício pela vida eterna, pela vale a pena que soframos pela causa do Senhor. Por ela crucifiquemos o eu e sacrifiquemos todo o ídolo, tudo acariciado. Cristo venceu todas as tentações como homem. Todos nós poderemos, tal como ele conseguiu. Peraí. O slide deu um pulo aqui. Se ele venceu, nós também podemos conseguir. Deus não aceitará nada menos do que uma entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Deus pede que cheguemos aqui, patamar? Sim. Se alguém tem alguma dúvida do patamar de Deus, aqui está o texto. Ouvimos muitos que professam a religião de Cristo falarem assim: nós devemos todos baixar o nível. Não existe tal coisa como um cristão baixar o nível. Abraçar a verdade de Deus e a religião bíblica não é descer, mas atingir um nível elevado, um patamar superior, onde podemos comungar com Deus. Não há tal coisa como baixar o nível. Estamos buscando firmar os nossos pés sobre a exaltada plataforma da verdade eterna. Estamos buscando tornar-nos mais semelhantes aos anjos celestiais, mais puros de coração, mais impolutos, inocentes e imaculados. Onde está o patamar de Deus? 100%. Se fizerdes de Deus a vossa força, podereis, sob circunstâncias mais desanimadoras, atingir uma altura, uma amplitude de perfeição cristã, cada um, na sua esfera, no seu grau que vai atingindo, que dificilmente penseis ser possível alcançar. Vossos conceitos podem ser tão elevados, podereis ter tão nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósitos de ação que sereis elevados acima de todos os motivos sórdidos. Deus não se propõe remover toda objeção do coração carnal possa trazer contra a sua verdade. Para os que recusam os preciosos raios de luz que haviam de iluminar as trevas, os mistérios da palavra de Deus permanecerão para sempre como tal. Para eles a verdade está oculta. Caminham cegamente e ignoram a perdição que se encontra perante eles. Muitos de nós na igreja estamos caminhando de que forma? Cegamente. E achando que está salvo. Por estar dentro dos muros de Israel. Quantos do povo de Israel, literal, se perdeu porque achava que era filho de Abraão? E quantos que estão rumando para Canaã celestial vai se perder porque achar que está dentro dos muros, dentro da igreja verdadeira? Porque essa é a igreja verdadeira, não tem outra. Não podemos sair dela, por mais que tirem ela de nós. Que expulsem. Não tem outra. Essa é a igreja do Senhor. Mas pensam que por estar dentro dela, está salvo. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Texto muito conhecido. Se chegares a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está na nossa própria vontade, num coração corrupto. Um só defeito que é cultivado ao invés de vencido torna o homem imperfeito e veda-lhe a entrada para onde? Para Canaã celestial, a cidade santa.
Aquele que entrar no céu precisa ter um caráter sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão o quê? Mortos em ofensas e pecados. Gente, depois eu passo esses PowerPoints para vocês, eu vou ter que avançar aqui. Esse texto está falando da justificação pela fé, da justiça de Cristo que é imputada e comunicada. Se continuarem nesse estado, né, de mornidão, porque nós não somos só a mornidão, nós estamos mortos em ofensa e pecado, Deus os repudiará. Então, estão se incapacitando para serem membros da família celestial. Não há desculpas para pecar. Deus requer de seus filhos a perfeição. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar todos os defeitos de caráter e purificar a contaminação do templo da alma. Mas quando que vai ocorrer essa perfeição de caráter? Quando? Quando Jesus voltar? Lá nas nuvens dos céus? Em que momento? Agora. É o hoje. Agora. Para quem diz que é só na volta de Cristo. No tempo da graça é a ocasião que Deus nos concedeu para a formação de um caráter puro e santo. Se esse tempo não for aproveitado, se os pensamentos forem impuros, se o coração não for santificado e condescender com práticas profanas, a sua porção será com os profanos e devassos e abomináveis. É agora, no tempo da graça, que todos devem fazer a sua escolha. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e o exemplo do caráter de Cristo. Podem os seres humanos alcançar quando? Nesta vida, a perfeição do caráter. Nós podemos alcançar a vitória completa. Amém. Quando Ele vier, não há de nos purificar dos nossos pecados. Vocês estão vendo que não é na volta de Cristo. Remover de nós os defeitos que em nosso caráter há e curar das nossas fraquezas. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, vai ser quando? Antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão mais santos ainda, né? Fecha a porta da graça e a gente sabe que os injustos serão injustos e os santos continuarão sendo santos. Aqui fala de novo que o evangelho das boas novas não deveria ser interpretado como permitindo que os homens vivessem em contínua rebelião contra Deus. Ele pede perfeita obediência à sua lei, né? E o padrão de Deus do Antigo Testamento não pode ser rebaixado. Nenhum pecado deve ser encontrado com aqueles que estão se preparando para a transladação. Agora olha só, gente. Preciso desse momento. O mundo cristão está dizendo que nós não podemos guardar a lei de Deus. Dentro da nossa igreja está sendo falado que nós não podemos guardar a lei de Deus. Só que a gente tem que ver de quem é essa fala. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Quem é que diz que não vai ser possível vencer o pecado? Satanás. Querem mais textos? Satanás declarou que os seres humanos não podem viver sem pecado. Então, quando alguém falar isso para vocês, vocês vão falar o quê? Você fala de quem? Do inimigo de Deus. É certo que não morrerá. Sim, a mesma mentira, né? Pregada lá no Éden. Satanás afirmou que o homem era incapaz de guardar os mandamentos de Deus. A fim de provar que ele era capaz, Cristo tornou-se homem como nós, viveu uma vida de perfeita obediência através do poder de Deus. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Amém. Olha, gente, Satanás declarou que era impossível aos filhos de Adão guardarem a lei de Deus. Preparados para ouvir o resto do texto? Homens que estão sob o controle de Satanás repetem esta acusação contra Deus ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus. Então, quando alguém falar isso para você, que não é possível vencer o pecado, que não é possível guardar a lei de Deus, eles estão sob o poder de um demônio. Isso é sério, gente. Isso é muito triste.
Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Então, uma guerra de influências dentro da igreja hoje. Uns pela purificação da igreja e salvação e santificação, e outros a favor da corrupção, do pecado, da degradação. Que coisa triste. O povo, continua sonolento em seus pecados. Olha só, esse texto eu tenho que ler. Continua dizendo: rico sou e de nada tenho falta. E por que são feitas tantas reprovações? Por que esse povo só fala de reprovação? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia? Isso os membros da igreja falando. E de ofensivos pecados. Nós amamos a verdade, estamos nos preparando. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração. Compare a sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhe o coração diante de Deus. Deixem que a graça divina ilumine as trevas. E as escamas cairão dos seus olhos. Compreenderão a sua verdadeira pobreza e miséria espiritual, que é miserável, pobre, cego e nu, que tem que comprar ouro provado no fogo, as vestes brancas, o colírio para ungir os olhos, Vamos avançar. Então, Satanás tem a habilidade de cegar as mentes, de lançar dúvida sobre o povo de Deus. E a lei de Deus é um espelho, gente. Ela não tem poder para salvar, mas ela revela a minha pecaminosidade. Revela o quanto eu necessito de Cristo para remediar os meus defeitos de caráter. Por isso, a lei de Deus, ela não salva, mas ela é um aio que nos leva até Cristo, que Ele sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva. E o espírito de opressão reavivará, reacendendo as fogueiras da perseguição. A pergunta é: quem vem primeiro? Perseguição ou reavivamento? Reavivamento e reforma. Reavive e reforme. E as fogueiras da Inquisição se levantarão. Não só da Inquisição fora, mas as de dentro também. Fique morno na igreja, morto como você estava, sentado ouvindo sermão, papando sermão e voltando para casa do jeito que estava. Vai ser perseguido? Nunca. Vai ser perseguidor. Mas reavive, busque o poder da antiga piedade. E você vai ver que você vai ser chamado de fanático, de tantas outras coisas. Mas não desanimem. Muitos que ouvem a mensagem, a maior parte deles darão crédito à solene advertência. Os servos de Deus serão chamados de quê? De entusiastas. Alguns atenderão a essas advertências, mas olha que tristeza, a maioria as desprezará. O povo de Deus não suportará as provas, a menos que haja um reavivamento e reforma. O Senhor não admitirá nas mansões celestiais que Ele está preparando para os justos uma alma autossuficiente. E ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração, a nossa vontade, tudo isso vai ser coberto com a justiça de Cristo, como eu falei para vocês. Por isso que lá em Efésios 4 fala que nós temos que renovar o espírito, renovar a nossa mente, buscar a verdadeira justiça e santidade. Agora olha só, gente, esse texto eu tenho que ler. A nossa obra é o quê? Agressiva. Como fiéis obreiros de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue até o campo do inimigo. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, as forças espirituais das maldades nas regiões celestes. Onde é a região celeste? Onde é que a gente tem que lutar? Na igreja, no lar. Ali é a região celeste. Se consentirmos em baixar as armas, a bandeira manchada de sangue para nos tornarmos cativos de Satanás, poderemos ser libertados do conflito e do sofrimento. Mas essa paz só será conseguida sacrificando Cristo e o céu. Nunca podemos aceitar paz em tais condições. Que haja guerra. Guerra até o fim da história desse mundo, em vez de uma paz conseguida na apostasia e pecado. Vamos lutar até o fim pela verdade e levar a bandeira ensanguentada de Cristo, seja onde for, mas essa verdade precisa ser pregada. Jovens, não desistam, animem-se, porque vocês farão parte dos 144 mil que vão levar essa mensagem avante.
Este é o oferecimento a Deus em nosso favor do dom da vida, para que possamos ser tudo o que Ele deseja que sejamos, para que os outros possam contemplá-lo em sua forma humana, compreendendo o maravilhoso desígnio de Deus, de sermos levados a desejar ser semelhantes a Cristo, puros, incontaminados, inteiramente aceitáveis a Deus, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes. Que Deus nos ajude e purifique a nossa vida, purifique o nosso caráter. Vamos levar essa mensagem enquanto podemos levar ao nosso povo. Trombetai onde? Em Sião. A porta de Sião fechou. Vamos trombetar onde? Em Babilônia. Mas não deixemos de falar. Puxa o que tu está. Jesus está esperando esse dia. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos dê a fé dos nossos antigos pais. Nos dê a fé dos mártires, para estarmos de pé naquele glorioso dia da volta de Cristo, porque muito em breve o selamento vai acontecer. Possamos ser selados para a salvação eterna. Amém.